Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo rapidinho a respeito de produtor de leite, produtor de gado de corte, né? E também englobando aí os produtores de grão. O que muitas vezes acontece quando a gente tem produtor de leite, não muitos hoje, aí já se evoluiu bastante, mas um dos principais gargalos é você mensurar a tua área. Por exemplo, num hectare de soja, você sabe que você tem uma expectativa de colheita aí de, exemplo, 50, 60 sacos, e o teu custo é 20 sacos por hectare, 22 sacos por hectare, e numa produção de leite isso é mais difícil de mensurar. Por quê? Se você trabalha só com grãos, vamos colocar, você vai plantar soja, milho e trigo. Né? Você consegue saber exatamente quanto vai ser o teu custo em cada uma dessas culturas, você vai saber aí a tua lucratividade, né, a tua margem bruta e a tua margem líquida, né, ou seja, quanto vai te sobrar por hectare. E no caso do produtor de leite, considerem aqui o produtor de leite que trabalha com o sistema base pasto, é mais difícil essa mensuração. Por quê? Porque é difícil você entender qual é o produto que dá o leite, o produto da pastagem. O que é que você vende, por exemplo, para o armazém? Você vai vender a soja, tu vende galho, folha, caule? Não, você vai vender o grão limpo e seco. O que não for isso, vai ser descontado. E no caso de um produtor de leite que a vaca precisa, falando aqui num sistema base pasto, né? Quem trabalha aí com compost barn, quem trabalha com freestyle é um pouco diferente, já existe aí toda uma tecnificação só para o cara fazer o financiamento que ele faz, às vezes, né? Num galpão aí ele já tem que estar bem decidido o que ele faz, então é natural que ele tenha uma tecnificação maior, não que ele não precise de auxílio, pelo contrário, a responsabilidade é muito grande. Mas às vezes o produtor de leite que tem lavoura, ele não tem o leite como atividade principal. E isso acaba ocasionando uma falta de mensuração de custo por hectare. Né? Hoje já se tem muitos trabalhos aí que falam, por exemplo, que para você saber quanto você consegue produzir de leite em um hectare, isso vai estar extremamente relacionado à taxa de fertilidade do solo, quantidade de água, e as nossas médias aqui regionais, já tem alguns trabalhos aí, pesquisadores da área fazem, que a nossa média hoje seria de mais ou menos 7 mil litros de leite por hectare ano. E a gente pode chegar em 15 mil litros, 30 mil litros por hectare de leite ano, simplesmente com incorporação de manejo e irrigação. Porque quando eu trabalho com gado de pecuária de leite, eu preciso saber qual que é o produto da pastagem. No soja a gente já falou, né? É o grão limpo e seco. Produto da pastagem é a lâmina foliar verde. Não é toco, não é caule, não é pedra, que às vezes as vacas acabam comendo por falta de nutrição mineral, é lâmina foliar verde. E eu preciso saber tudo, relação, já dizia o Dr. Wagner Beskoff aí, é um grande amigo meu aí que pude aprender muito com ele, relação solo, planta, vaca, homem. Eu preciso começar sabendo quantas vacas eu vou ter em lactação, quanto eu vou precisar de pasto para essas vacas, saber que as novilhas, terneiras, vacas secas e bois que vão para o pasto também precisam comer, quanto eu vou ter de silagem e qual vai ser a minha taxa de crescimento da pastagem. Né? Por quê? Por exemplo, no verão a gente pode trabalhar aí com uma TCP de 80, 90 kg de matéria seca por hectare dia. E no inverno isso cai pela metade, 40 kg de matéria seca por hectare dia. E aí depende da radiação solar, da quantidade de água disponível. Então é todo um sistema que precisa ser bem distribuído. Então, uma das coisas que o produtor de leite deve fazer sempre é o planejamento forrageiro. Quando? No inverno, antes da entrada do inverno e antes da entrada do verão. Eu preciso saber quantos animais. Ah, mas quantos animais eu tenho hoje? Não, tu precisa saber se tu vai fazer planejamento forrageiro pro verão, tu já precisa saber quantos animais você vai ter no verão. Né? Então, se hoje eu tenho 15 vacas em lactação, vou secar 5, mas tem mais 10 para entrar, eu já preciso fazer um planejamento forrageiro baseado em 20 vacas, né, lá pro verão. Então, isso tudo é um conjunto que a gente vai abordar, né, aqui no canal. Por exemplo, qual que é a taxa de consumo de pasto de uma vaca leiteira? Depende da produção, se tu trabalha mais forte base pasto, se tu gosta mais de trabalhar com silagem, se tu tem uma quantidade grande de silagem, mas eu trabalho com silagem há anos, eu gosto de silagem. Não gosto muito de pasto, porque daí eu tenho que acordar mais cedo para largar as vacas no pasto, porque durante o dia não come, então entra a relação homem, né? Entra a relação manejo.
Não adianta você querer fazer um sistema muito bem distribuído com pasto se você não sabe manejar o pasto, se você deixa o pasto passar. Depois que o pasto, ele é como se... Vamos pegar aqui a aveia de verão, por exemplo, no verão. Já é um material fibroso, né? Já não produz tanto quanto um milheto híbrido, quanto um sorgo, né? E aí, às vezes, o produtor deixa passar esse pasto, os entrenós, né, eles parecem uma antena de rádio, na verdade, comprimidos no solo, né? Quando você sabe manejar o pasto, a vaca vai lá e desponta as folhas como tem que ser, você acaba ativando na planta um fito-hormônio que é chamado de auxina, né? Simplesmente a desponta, né? Quando a vaca pega com a língua aí, atora a ponta aí desse pasto. Então, tu faz um fito-hormônio chamado auxina e a planta acaba entendendo que, opa, aqui eu preciso perfilhar. Até porque as plantas acabaram se desenvolvendo ao longo dos anos, né, para se defender dos predadores. Agora, se você não é um bom manejador de pasto, né, provavelmente quando tu entrar com essa vaca, tu vai entrar uma vez e depois a planta, se você, por exemplo, não tiver uma taxa de intervalo, um IEP, um intervalo entre pastejo correto, que começa lá no planejamento forrageiro, que começa lá no manejo dos animais, essa planta vai passar, vai encanar, vai deixar semente e aí você foi, a proteína aumentou, a fibra aumentou a lignina e você foi a tua produção de leite. E às vezes os caras botam 500 kg de adubo aí num capim sudão, né? O que tu poderia aproveitar muito melhor aí num milheto, num sorgo aí, até pela quantidade de pastejo, pela quantidade de proteína, né? Então, assim, o produtor de leite, ele é muito mais complexo do que o produtor de grãos. Até porque no leite, muitas vezes, você não tem aquele intervalo. O grão, esse ano, vamos dar um exemplo lá, soja no passado deu muito mal. Esse ano melhorou um pouquinho, mas também não é a safra que nós gostaríamos, né? Mas daí a gente sabe, por exemplo, aonde que foi o erro? Foi no plantio? Não, a maior parte pode ter acontecido um erro de plantio, pode ter alguns fatores, mas foi a questão da chuva, né? E daí encerra-se um ciclo e começa outro. E o produtor de leite, não, o produtor de leite, ele está sempre, né? Todo mês ele está fazendo a entrega do leite, ele está acompanhando qualidade, né? Ele tem os afazeres pessoais dele, tem que manejar a vaca, tem que saber as vacas que estão parindo, tem que saber quando tem que inseminar. Então, é toda uma relação conjunto solo, planta, vaca, homem, que ele precisa saber. E também ele precisa saber toda a parte agrícola. Isso serve para os técnicos que trabalham aí também com assistência técnica na área do leite. Porque tu vai ter que fazer um planejamento forrageiro também para a silagem do teu produtor. Então, tu vai ter que saber o material que tu vai usar, a densidade de plantas e tal. Tudo como tem que ser, questão da adubação, para que tu satisfaça a necessidade do teu cliente. E na hora que o pasto apertar, se tu não tem irrigação, dá um problema, tu tem ali a silagem para complementar esse volumoso. Então, realmente, é uma questão bem delicada aí, né? Eu digo assim, o produto da pastagem é lâmina foliar verde, mas o produtor de leite, ele precisa ter a mesma tecnificação ou mais, tudo aquilo que ele faz na lavoura, ele precisa fazer tudo aquilo ou mais, provavelmente mais, com as vacas, né? Ter todo esse manejo para conseguir aí um bom resultado, né? Então, por isso, aí entra toda aquela questão, né? Até que ponto vale a pena eu continuar trabalhando com leite? Tive uma experiência aqui que eu vou passar para vocês, quando eu trabalhei em 2016 aí, numa cooperativa, nós estávamos com um problema muito grande aí de qualidade do leite, né? E qualidade do leite e também volume, né? A gente começou a observar que normalmente os produtores que tinham volumes menores de leite tinham mais problema de qualidade, né? Não todos, algumas exceções, mas por quê? A gente começou a olhar, um dos fatores é o gargalo homem, porque muitas vezes não se dava aquela atenção que deveria se dar para o leite na questão da lavagem dos equipamentos, na questão da temperatura do resfriamento do leite. A maioria do pessoal ainda utilizava transferidor, né, que é para lavar, como vocês, quem não conhece transferidor, tipo um tarro ali, né, ali quando enche, né, tem uma bombinha que toca pro resfriador, até aí tranquilo. A questão é que é mais difícil de lavar, mais difícil de limpar. Daí vamos falar, por exemplo, aí, deu problema de qualidade. Não, mas o meu resfriador está gelando bem, né? Às vezes tu vai lá no termostato, ele marca 2,5 graus, 2,3 graus, que é o limite da normativa, seria 13,5, se não me engano, né? 13,5. Abaixo de 4 não carrega. E aí tu olha lá, tu bota o termômetro, está em 10 graus, né? E o produtor diz, não, o leite está gelado. Na verdade, não está. Questão da limpeza, por exemplo, tem uma quantidade X de produto que tu precisa usar para te limpar uma quantidade Y de mangueiras do teu transferidor, tudo, e a água tem que entrar em 75 graus, um detergente alcalino, por exemplo, 75, 80, e tem que sair a menos de 45. Se ela começar a esfriar muito, ele começa a espalhar gordura de novo em todo o sistema.
E aí o que que acontecia? Muitas vezes você ia numa propriedade e aí o produtor tava lá, ele colocava esquentar água, né? Colocava no verão, a água já saía quente da torneira, colocava o rabo quente e deixava lá 15 minutos, sabia que a água estava em 80 graus. Só que no inverno, ele tirava a água da torneira, colocava lá o esquentador, né, o rabo quente, a resistência elétrica lá para esquentar a água, e também deixava 15 minutos. E aí começou a dar problema de qualidade no inverno. E justamente numa época que não estava chovendo tanto. Por quê? Porque não estava se tendo eficiência na lavagem. Não, mas eu estou deixando 15 minutos aí para passar água, só que a água da torneira estava saindo a, sei lá, 20 e poucos graus, né? Mais gelado do que estaria, né? Aí no verão, né? Então é muito importante ter esse conhecimento e saber. Produtor de leite, você precisa ser tão tecnificado quanto melhor do que um produtor de grão, mesmo não sendo a sua atividade principal, né? Para que você permaneça no mercado e não tenha aí problemas de qualidade, com a indústria e problemas aí no manejo das suas vacas. Tá bom, pessoal? Um abraço, uma conversa aberta aí. Siga o canal, dá o like aí, que toda semana a gente vai ter vídeo novo.